Boa tarde a todos os presentes que vieram aqui. Acho que a gente podia fazer uma rápida apresentação de quem está aqui, só para a gente se conhecer. Eu sou o Haroldo, sou presidente da Libre, Haroldo Cerávulo, presidente da Libre, Liga Brasileira de Editoras, é uma entidade que reúne cerca de 130 editoras independentes no país. E a gente participa do plano municipal da elaboração do processo do grupo de trabalho de elaboração do plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas. E esse é um dos eventos que a gente está organizando. Cada participante do GT está organizando eventos na sua área de atuação. Então hoje a gente deve discutir principalmente o eixo 4 do plano, que é o desenvolvimento da economia do livro. Vou passar a palavra para o Márcio Postman, que está... Postman, nunca... Postman, que é o nosso anfitrião e... enfim, nos recebeu aqui na Fundação Perseu Abramo. Olá, meu nome é Márcio Postman, sou aqui presidente do Fundação Perseu Abramo e também professor do Instituto de Economia da Unicamp. Boa tarde, eu sou o Márcio Carvalho, sou secretário-geral do Sindicato dos Editores de Livro. Boa tarde, eu sou de uma editora pequena, então não sabia se podia estar presente ou não. Eu entendi que era um convite. Bom, então tudo bem. É um prazer para mim estar aqui, mas enfim, obrigada. É Silvia, meu nome. Boa tarde, eu sou o Bruno, da editora do Bolsinho, editora associada à Libre. Eu sou o Rogério, sou aqui da editora da Fundação Perseu Abramo e também tive o prazer de compartilhar a direção da Libre em gestões anteriores. Boa tarde, eu sou o Pedro, sou pesquisador do mercado editorial. Se der tudo certo, volto para o doutorado ano que vem. Trabalhei muitos anos em livraria e editoras, junto com o Haroldo. Meu objetivo aqui é basicamente de pesquisa e colaborar com o máximo possível. Olá, boa tarde. Eu sou a Luciana Figueiredo. Sou de um selo infantil chamado Flores Limitadas, de uma editora pequena chamada Livros Limitados, também ainda não associada à Libre, esperamos nos associar, já mandamos a requisição. E eu estou aqui para conhecer um pouco mais, principalmente, das coisas de São Paulo, porque eu sou carioca, estou aqui há pouco tempo, e lá no Rio eu participei um pouco das discussões do Plano Municipal do Livro da Leitura. Não tinha literatura nem biblioteca, mas participei um pouco. Aí parou quando Eduardo Paes foi reeleito, enfim, e não engrenou e eu vim para cá. Então agora eu quero saber das coisas daqui. Boa tarde a todos, meu nome é Flávio e eu estou aqui representando a Associação Palas Atena, que tem uma pequena editora, e o objetivo da minha vinda é conhecer o trabalho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Rapidamente, a gente tem um certo roteiro a seguir, eu vou tentar ser breve, mas todas as reuniões do Plano Municipal começam com uma leitura, que a gente chama de acolhida literária, e eu vou ler, na verdade não é exatamente um poema, é a música, a letra da música Livros, do Caetano Veloso, porque eu acho que ela é bem interessante para a gente pensar as nossas discussões. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livro em casa, e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los por amor táctil, que votamos aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas, talvez isso nos livre de lançarmos-nos. Ou, o que é muito pior, por odiarmos-los. Podemos simplesmente escrever um.
Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, para mim foste a estrela entre as estrelas. Bom, passada essa parte, o Plano Municipal do Livre Leitura, vou fazer um breve resumo, ele se insere na lógica de criação de planos de leitura a partir do Plano Nacional do Livre Leitura, que hoje é uma lei. E a cidade de São Paulo precisa elaborar o seu plano para, inclusive, participar do processo dos programas de difusão do livro e literatura pelo país. Os debates o GT que hoje existe do Programa Municipal do Livro, Leitura e Literatura começou por volta de 2012 e a gente vem tendo uma série de reuniões para elaboração, especialmente a partir desse ano de 2013, em que a gente foi aprovando uma série de questões, e uma delas foi essa realização de debates entre por todos os membros do GT. A Libre se preocupa especialmente com um dos eixos, né, que é o desenvolvimento da economia do livro, embora a gente ache que nenhum das questões do plano municipal elas estejam totalmente isoladas umas das outras. Elas têm pontos de contato nesse processo. Então, nesse processo, a gente vem procurando identificar e convocar lideranças locais, empresariais, lideranças comunitárias para debater essas questões, debater as iniciativas de incentivo à leitura, realizar um diagnóstico da situação existente na área do livro, que eu acho que é um pouco o papel dessa mesa, ou seja, entender como o livro e o mercado editorial se organiza na cidade de São Paulo. E para que esses diagnósticos, a gente está elaborando, cada uma das áreas está elaborando uma pesquisa para suas áreas, então a gente vai enviar questionários para cada uma das editoras da Libre e para as não associadas também responderem. Da mesma forma, as livrarias estão elaborando questionários, os grupos, os saraus, os grupos de leitura, na área de educação também está sendo, as pessoas participantes da área da Secretaria de Educação, ou seja, tem todo um trabalho de levantamento de dados para a gente, para dar subsídios para esse processo. E um dos eixos que nitidamente faz parte também do interesse dessa conversa, eu espero que a gente chegue lá, é a elaboração de estudos e de fomento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura. A gente tem uma sensação, como editor, como leitor, de que essas questões são pouco debatidas, são pouco estudadas e são pouco sistematizadas. A gente tem dados esparsos que não conversam entre si. O mercado editorial brasileiro, ele movimenta as editoras do mercado editorial brasileiro, segundo a pesquisa do Snell CBR mais recente, movimenta em torno de 5,5 bilhões de reais por ano, não é muito significativo na economia brasileira, mas é muito significativo culturalmente. Mas esse é um dos poucos dados que estão disponíveis, né? A gente tem uma evolução isso já há algum tempo, mas a gente não tem detalhamento disso, a gente não sabe exatamente como isso se divide, como isso aparece nas livrarias, como a questão da biodiversidade que é representada, enfim. Todas essas questões eu espero que a gente, de alguma forma, toque nelas e siga em frente. Eu vou passar a palavra para o Márcio, mas eu vou fazer algumas perguntas, pensando inicialmente, assim, que ele, enfim, com a experiência dele de intelectual, que pensa questões da economia e de vários setores, apontasse para a gente como que é a construção de indicadores, como se faz a construção dessas ideias. Mas assim, eu estou passando a palavra livremente. Se ele quiser me devolver a palavra, eu estou pronto. E para o Márcio também, eu acho que a gente pode fazer meio um bate-papo daqui para frente. E vamos lá. Pode ser? Bom, de fato não sou um especialista no tema do mercado editorial e de livros, mas
sugestão do tema de indicadores, monitoramento, é algo que temos trabalhado em algum momento da vida em relação à necessidade de acompanhar a realidade e dependendo do setor, do contexto e assim por diante, né? O indicador ele é importante por dar uma dimensão da realidade que se tem em mente se conhecer, né? E ao mesmo tempo permite acompanhar ao longo do tempo como é que se move o segmento estudado, permite avaliação tanto do processo como também de resultados, especialmente no âmbito de políticas públicas. O indicador ele requer um conhecimento do segmento, da área estudada, enfim, e a existência de informações, sejam elas já previamente constituídas ou a construção desse tipo de indicadores. Então, no caso do mercado editorial, que é um segmento ainda que relativamente pequeno frente a outros segmentos que compõem a economia brasileira, mas ele tem consistência organizativa, tem empresas organizadas, tem trabalhadores, não é? Tem indicadores de publicação, faturamento, enfim, há um conjunto de informações previamente estabelecidas que permitiriam, de alguma forma, avaliar. Ao mesmo tempo, não apenas do ponto de vista da oferta, da produção de livros, mas a demanda, né? Ou seja, quem é o público leitor, qual é o segmento que vem crescendo, se são jovens, são as pessoas mais velhas, que tipo de literatura, que tipo de abordagem. Bem, isso, há indicadores, né, que permitiriam justamente avaliar do ponto de vista da demanda do tema do livro, de maneira geral. Agora, obviamente, tem um aspecto interessante que diz respeito ao fato recente do Brasil, né? Nós tivemos uma elevação, uma ascensão social, especialmente nas camadas mais empobrecidas do nosso país, e essa elevação de renda que trouxe como consequência a ampliação do consumo, mas que é um consumo que não se travestiu, pelo menos até onde é possível perceber, na aquisição desses itens relativos, digamos assim, à cultura, né? Então, não apenas o tema de livro, mas jornais, por exemplo, revistas, né? É instigante que um país de elevado analfabetismo funcional, né? Que a elevação da renda não foi acompanhada de uma elevação desse tipo de indicadores de cultura. Possivelmente, talvez outros tenham ganhado dimensão, não tem a informação relativa a número de vendas de cinema, teatro, se ampliou ou não o número de acessos à televisão. Bom, hoje nós temos uma abrangência muito maior a toda a parte digital, internet, etc. Mas eu acredito que esse é um aspecto bastante relevante de ser considerado do ponto de vista do que os economistas chamam de elasticidade da renda, ou seja, aumentando a renda da população ou de determinados segmentos, quanto isso impacta no consumo daqueles produtos que você estuda, né? Se aumentar a renda, vai comprar mais carro, vai comprar mais colchão, vai comprar mais livro, quer dizer, isso é um tipo de aspecto que talvez demonstraria a necessidade de ter, de fato, uma política pública de estímulo à leitura, porque a simples elevação da renda não será necessariamente acompanhada do acesso à cultura. Tá certo? Não é uma questão apenas de preço relativo, né? Tem outros aspectos possivelmente a serem considerados, e aí muitas vezes é interessante também nesse tema de indicadores não apenas formar indicadores de base local, regional ou nacional, mas também algum indicador comparativo em termos internacionais, né, para saber se é um problema de formação da sociedade, ou talvez agora, cada vez mais, essa circunstância em que as gerações novas não têm mais acesso ao papel, cada vez mais digital. Acho que esse é um tema
que interessa não apenas diretamente ao tema do livro, mas a tudo que nos associa ao que nós vamos fazer com o tempo livre da nossa vida, né? Nós estamos diante de um salto do ponto de vista da expectativa média de vida, né? Se fôssemos falar desse tema há 100 anos atrás, poucos aqui talvez tivessem condições de participar de uma reunião como essa. 100 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro era de 34 anos de idade, né? Hoje a expectativa de vida está de 72 anos de idade. Aqueles que chegam aos 60 anos de idade têm uma expectativa média de vida, segundo o IBGE, de mais 22 anos, então vão viver até 82 anos. Possivelmente as gerações que estão nascendo nessa década vão viver 100 anos de idade, né? Então, esse tempo livre, que em tese pode não ser livre, pode ser um tempo cada vez mais burocratizado, etc. Mas o que a população faz com o tempo de livre? E numa sociedade em que predominam os serviços, como é o nosso caso, né, o que está em jogo, no fim ao cabo, é o que você faz com o tempo da tua vida, né? E esse é uma boa forma de ocupar o tempo de vida. Tem outro aspecto, acho importante, que diz respeito à questão de saúde pública, né, que se relaciona ao insulamento das pessoas, ao individualismo, ao egoísmo, à depressão, a crescente esvaziamento dos espaços espaços de sociabilidade, né? As grandes cidades, cada vez é mais difícil a locomoção, o deslocamento, há um esvaziamento de praças públicas, lugares de construção da sociabilidade, as pessoas cada vez mais ficando em casa. Então tem um debate muito interessante a respeito do que fazer com o tempo livre numa sociedade que cada vez vive mais e ao mesmo tempo crescem os sinais de doença, de depressão, de isolamento, né? Acho que é uma boa introdução, e daí eu vou passar a palavra para o nosso segundo Márcio, da mesa. E eu acho que você podia fazer um panorama sobre os trabalhadores das editoras na cidade de São Paulo. Assim, que números vocês têm, quantos são, como vocês trabalham, enfim, dá um painel, porque eu acho que vocês não estão participando ainda eu acho que é a primeira vez que acho que vocês estão participando do plano, me corrija se eu estiver errado. E eu acho que são informações super relevantes para a gente pensar a cadeia produtiva do livro na cidade. Eu confesso que eu não vim preparado para ouvir o que eu ouvi do Márcio agora, né? Eu esperava uma outra coisa, mas aí como o Haroldo falou, é a primeira vez que a gente está. Mas os números que a gente tem, eles são hoje uma média de trabalhadores formais, nós temos entre 7.000 e 7.500, né? E a gente sabe que na informalidade esse número atinge por volta de 12.000 trabalhadores dentro do ramo editorial, né? Mais ou menos desses 7.000 formais, a gente deve ter em torno de uns 2.500 a 3.000 trabalhando mais no setor operacional, dentro da logística em geral, né? Logística e armazenagem e distribuição. O restante, que é a sua maioria, trabalha no setor editorial e administrativo mesmo, né? Os números que a gente vê dentro disso, eles são assim uma discrepância muito grande, né? Eu não sei qual que é o tipo de... Não é nem incentivo, né? Porque eu acho que a pessoa que ela se preparou para trabalhar com um ramo editorial, ela estudou, ela tem lá o seu perfil, ela tem que ser bem remunerada por aquilo, né? O que a gente não entende é que dentro dessa informalidade exista o mesmo número de trabalhadores trabalhando nessa informalidade, sendo que todos eles também são formados, são capacitados para aquilo. E ele entende essa informalidade como uma coisa boa, né? Não sei se trabalhar com a terceirização ou com a pejotização, ele consegue ver uma coisa boa dentro disso, a ponto que ele vai ter mais tempo, vai ter mais uma parte financeira, alguma coisa nesse sentido, né? Esse é um trabalho muito grande que nós temos dentro da entidade,
né, que é procurar saber o porquê de tudo isso, procurar ver como as empresas, né, porque a gente sabe que ainda as empresas têm aquele lado que o funcionário ele é informal, mas o custo da empresa ele é mais alto do que se ele fosse CLT. Né? Então, assim, é difícil essa conta fechar. Né? É difícil a empresa gastar mais e ele não ter o benefício que talvez ele tivesse, ele achar que aquilo é bom. Uma coisa meio que por mais que a gente converse com os empresários, né, com os funcionários, né, eu sou um, né, então, assim, a gente não consegue muito que fazer o 100% dessa conta. Né? Eu acho que muito em parte disso que o Márcio falou. Né, essa questão de todo esse tipo de incentivo não só a cultura, a incentivo da pessoa poder querer aquilo para ela, como os incentivos das empresas também. Né, então é preciso que se haja uma política pública nesse sentido também, que faça essa conta fechar. Eu acho que aí, o dia que isso acontecer, eu acho que todo mundo vai estar olhando para o mesmo lado. Olha, nós temos hoje dentro do nosso cadastro, que a nossa base é estadual, em torno de 600. Estado de São Paulo. Né? Deliveries. Para ser mais exato, um número de 625 foi o último número que eu apurei há 15 dias atrás. Temos. Né? Hoje eu acho que só uma está acima de 1.000 funcionários. Por exemplo. Esse número é exato. Né? Só uma empresa está acima de 1.000 funcionários e as outras, que você considera aí de segunda até a 10ª, está em torno de 200 até 500 funcionários. Não existe uma nesse meio aí de 500 até 1.000. Né? E existe as medianas que a gente fala, que estão em torno de 50 até 100 funcionários, e as menores que vão de 1 até 50 funcionários. É a grande maioria, em torno de 85%. E na cidade de São Paulo, especificamente, você consegue mapear isso? Conseguimos mapear, tanto que na região metropolitana aí, Grande São Paulo, incluindo Santo André, Guarulhos e tal, nós temos em torno de 500. O restante das empresas, elas ficam no interior, mas é uma parte maior em Ribeirão Preto, temos Marília, Bauru e Campinas, né, mas aí é a sua minoria. E também são empresas assim, que estão focadas nessas regiões, mas na verdade pertencem também a um grupo que é de São Paulo. Na sua maioria isso ocorre. Tem um grupo, uma empresa grande aqui, mas um exemplo, tem uma editora que ela tem vários selos, né? Mas um selo, determinado selo, está lá em Campinas, o outro está não sei aonde, está mais ou menos nesse sentido. É para o Márcio mesmo, é que ficou uma dúvida quando você falou dos trabalhadores informais no mercado. Você está falando dos freelas, das pessoas que têm as suas próprias empresas de prestação de serviço para a editora, aí que você está chamando de informais, porque eles não são CLT, mas eles são formais como uma empresa também. Isso não ficou claro. Só isso. Não, quando eu falo informais, eu estou falando de terceirização mesmo. Por exemplo, a empresa que eu trabalho tem um setor dentro dela que ela contratou uma outra empresa para exercer a função lá dentro. Tem os freelas, as pejotização. Esse escritório que se ele tiver CNPJ, ele está cadastrado aqui. E isso que eu ainda visitei algumas ontem. Tem algumas que são prestadoras, mas elas estão regularizadas. Ela tem o próprio CNPJ, ela está afiliada ao sindicato patronal, ao trabalhador, e tudo isso, ela está correta. Ela está prestando serviço, mas ela está correta. Entendeu? Agora, aqueles que eu me refiro mesmo são o freela, o PJ e o cooperativismo, existe ainda também,
né? É nessa linha. Bom, depois dessa breve apresentação nossa, eu acho assim, eu vou colocar as perguntas do eixo, as questões do eixo da economia do livro, e pedir para os participantes tocarem na questão. Eu vou falar um pouco sobre elas, sobre a perspectiva dos editores, e também daí a cada eixo a gente termina com a abertura de perguntas para a gente organizar um pouquinho. Bom, o eixo 1, o desenvolvimento da economia do livro. A cadeia produtiva do livro envolve pessoas e entidades responsáveis pela publicação de livros, empresas. A pergunta era: você participa de alguma ação que resulte na publicação de livros e outros suportes de texto? Como incentivar editoras pequenas e selos, produções independentes? Bom, evidentemente, aqui os papéis estão já claros, mas como incentivar pequenas produções independentes e editoras pequenas? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa colocar é o papel cultural, a relevância das editoras independentes no cenário brasileiro. Acho que o Brasil tem uma característica em relação a outros países do mundo de uma produção independente, editorial independente muito forte, e que resistiu aí e que se construiu depois da democratização. Então, há muitas editoras muito jovens no mercado, e que essa organização da Libre, no começo dos anos 2000, favoreceu que essas editoras encontrassem saídas e soluções próprias para o mercado editorial e para que elas se profissionalizassem, ganhassem muita qualidade, ou seja, a produção independente brasileira, ela é competitiva do ponto de vista de acabamento, de detalhe, de design, com os grandes grupos editoriais, mas ele vive permanentemente numa zona de tensão, de mudanças e pressões do mercado editorial. Recentemente a gente vive uma pressão adicional, que é a questão da digitalização, né? A passagem do livro físico para o digital, ou a convivência dos dois formatos. A gente ainda há uma dúvida sobre isso, né? A gente que acha que vai acabar o livro de papel, afirma isso com todas as letras, ou que desejaria que acabasse o livro de papel. Isso hoje implicaria numa ultraconcentração da distribuição, ou seja, a gente passaria de um universo de poucos grandes distribuidores, como a gente tem hoje, e uma cadeia enorme, uma cadeia não muito grande de pequenas livrarias, para enfim, a gente, como na música do Caetano, vive em muitos lugares da cidade de São Paulo. A gente vive cidade sem livraria, né? Ou seja, a gente tem livrarias na Zona Oeste, no centro, e acabou, né? Um pouco na Zona Sul, mas se a gente for para a periferia da cidade, a gente vive uma cidade sem livrarias, com poucas bibliotecas, em torno de 100 bibliotecas para a cidade, mas com níveis muito diferentes de atendimento para a população. A gente vive uma cidade, em boa medida, sem livros, né? Ou seja, ou que os livros chegam muito precariamente, muito na mão de pouca gente. Então, a gente tem pensado, a Libre tem pensado muitas soluções para isso, e uma delas é esse trabalho cooperativo que a gente faz, ou seja, as editoras, elas trabalham numa rede que todos os dias troca de informação. O Rogério acompanha, acho que ainda acompanha bem isso. Todos os dias a gente troca informação sobre o mercado editorial, sobre problemas, discussões que a gente tem, etc. Mas eu acho que a gente vive um momento de bastante insegurança quanto ao futuro. E daí eu acho que o Márcio, vou passar a palavra para o Márcio se ele quiser tocar nessa questão, ou seja, como pensar o futuro do livro nessa passagem para o digital, como evitar a concentração disso, se é possível a gente pensar caminhos e políticas públicas que evitem a concentração em poucos, ou talvez num só grande distribuidor de livros, né, tipo a Amazon, e qual a importância disso para a economia do livro, ou seja, quais os ganhos de escala que estão em jogo, ganhos de perdas que estão também, perdas culturais, e pensar também
como a gente pensa o leitor nessa situação, ou se há um caminho, outro caminho a ser construído. Para os trabalhadores, eu penso nessa mesma coisa, ou seja, quais são as pressões que os trabalhadores vivem hoje na indústria editorial, de produtividade, enfim, por conta essa conjuntura, e quais são as perspectivas. O surgimento do livro, não é? Está associado a dois determinantes principais, né? O primeiro, a revolução tecnológica, né, em que Gutenberg foi aí o protagonista e que viabilizou a produção em série daquilo que até então vinha sendo possível numa espécie de memória do que a sociedade havia constituído, registrado. Acho que eu gosto sempre daquele livro O Nome da Rosa, né, que conta um pouquinho como é que a igreja ela mantinha os registros, os livrões enormes, né, livros de 1 metro, impossíveis de serem distribuídos, né? Então era possível apenas a leitura, uma pessoa lia e os outros acompanhavam, e ao mesmo tempo era reproduzido, né, por especialistas, digamos assim. Então a contribuição do Gutenberg foi fundamental para fazer desse tipo de registros, né, ter escalas de proporções universais. O segundo determinante, ao meu modo de ver, está relacionado à perspectiva de constituição dos Estados nacionais. Contam alguns que uma das principais razões para os países escandinavos, né, serem aqueles que mais rapidamente conseguiram superar o problema do analfabetismo e difundir a escola, tem a ver com o tema religioso, porque com a reforma na igreja, a Bíblia, né, foi traduzida, alemão e depois uma diversidade de línguas, e foi impressa, né, e isso implicava, para que as pessoas tivessem conhecimento à Bíblia, conhecer a sua língua pátria. Então, o livro, na verdade, vai ganhando importância dentro dessa perspectiva em que a literatura, não é, o conteúdo, a publicação, ela espelha, de certa maneira, um certo sentimento de natureza nacional, não é? Registro da realidade nacional. Bom, então, agora, o que nós estamos vivendo hoje tem elementos que colocam em xeque essa perspectiva. Primeiro porque já aqueles que entendem que estamos já transitando por uma época pós-Gutenberg. Você não precisa mais, então, do impresso. E se isso é verdade, certamente traz uma alteração dramática naquilo que nós imaginamos como sendo um dos determinantes principais da publicação do livro. E segundo, em relação ao que a globalização representa e a imposição, né, o quase imperial do anglicanismo, da perspectiva de que cada vez mais os mercados vêm sendo dominados por grandes corporações transnacionais, né? Basta dizer que nós vivemos com cerca de 500 grandes corporações transnacionais, são 500 grandes empresas que dominam praticamente qualquer setor de atividade econômica. 47% do produto interno bruto do mundo é responsabilidade dessas 500 grandes corporações. Elas respondem por quase 2/3 do comércio mundial, cerca de 47%, 48% de todos os investimentos em novas tecnologias são responsabilidade dessas grandes corporações. Então, nesse sentido, se isso que estamos falando tem alguma coerência, podemos imaginar que estaremos em algum momento com 5, 6, isso que qualquer setor de atividade você olha, tem 5, 6 grandes empresas que dominam.
podemos estar trabalhando com uma perspectiva que vão haver 5, 6 grandes editoras no mundo, tá certo? E que responderão pela publicação, pela edição, em qualquer lugar do mundo. Bom, isso se não houver, evidentemente, uma reação, uma repercussão em relação ao espaço nacional. Né? Eu acho que há um espaço, digamos assim, de posicionamento em relação a esse movimento tendencial, vamos dizer assim. Há especificidades, especialmente no nosso país, mas não é uma exclusividade nossa. Já comentávamos o fato que nós somos um país com flagelos, né, seculares, e um deles é o tema da educação. Somos um país que se tornou república e demorou 100 anos para universalizar o acesso ao ensino fundamental. Não há república sem educação, mas infelizmente nós experimentamos aqui de 1889 a 1988, um período em que os avanços na educação foram relativamente muito pequenos, né? Nunca tivemos escola pública universal, tínhamos escola estatal, mas aí era diferente nos anos 50, 60. E quando vai se tornar um movimento de universalizar aí dos anos 60, é uma universalização, criação de escolas, né, sem qualidade. Bem, temos um problema nesse sentido que grande parte da população brasileira tem dificuldade de ler, e quando lê não entende o que lê, que é o nosso analfabetismo funcional. Portanto, imaginar que essa solução, né, época pós-Gutenberg, e ao mesmo tempo grandes empresas transnacionais que podem publicar tanto em mandarim como português, ou sei lá o que, podem dar conta dessas nossas especificidades, eu acho que desconhecer um pouco o Brasil. Portanto, há um espaço de políticas públicas dentro desse contexto mais geral ao que nós estamos vivendo, né? Também não sou especialista, mas a impressão que eu tenho é que a necessidade de se diferenciar dentro desse segmento da produção, da cadeia produtiva do livro, uma é a produção do livro, outro é a distribuição, o comércio do livro, né? Eu sou daqueles que, da época em que publicar um livro era da maior dificuldade. Quase. Hoje, publicar um livro é uma coisa relativamente simples, até eu posso fazer, não tem mais aquele mistério que havia alguns anos atrás, né? Mas o problema está pela monopolização da distribuição. Tá certo? Os canais que você tem em que a circulação da população basicamente são hegemonizados por algumas editoras, né? Até não é proibido uma editora querer colocar um livro em determinados lugares, mas isso significa praticamente pagar para colocar o livro lá, porque os custos são exorbitantes, né? Ou seja, o espaço privado de organização do livro é um espaço que precisa ser repensado, não é? Então, o que nós temos nas nossas cidades de espaço de sociabilidade, né, que são ainda as praças públicas, as estações de transporte público, sejam eu acho muito estranho, por exemplo, não ter um espaço público. Eu me lembro, em Brasília, que tem no aeroporto, nem sei se tem ainda, porque fizeram a reforma, tinha uma livraria da UNB. O resto é tudo privado. Por que nós não podemos, em espaço público, ser obrigatório ter determinados locais que dizem respeito a essa produção, especialmente de livros, já que é um centro ali é o seguinte, se a pessoa não vê, não compra, né? Tudo bem que a internet vem facilitando cada vez mais, mas eu sou daqueles que tem dificuldade de olhar só um livro só pela capa. Eu tenho que abrir, tenho que olhar o conteúdo, ver se me atrai, etc. Então o contato com o físico, com o livro, parece-me importante. Então, o que eu quero dizer é que, não obstante as tendências de maneira mais geral, né, especialmente num país com as peculiaridades brasileiras, há um espaço, sim, necessário de política pública, que precisa ser construída. Do contrário, a experiência que nós temos, assim como o mercado, né, que nesse período recente, que conviveu com elevação de renda, não se traduziu em ampliação da cultura, do ponto de vista do seu acesso, né, entendo que a mesma coisa em relação a essa tendência mais geral de monopolização da produção em qualquer segmento de atividade, e ao mesmo tempo a perspectiva de que agora estamos numa era aí pós-Gutenberg, portanto não há mais nada a fazer com relação ao papel, então apenas somente olharmos a questão digital. Me parece que essa é uma falsa questão se olharmos assim.
Quando se fala nessa questão de política pública, governamental principalmente, você pegar a gente, quem está dentro de uma editora, e pelo que se vê na mídia, ele pensa que o governo compra aí 30 milhões de EJA e mais 100 milhões de livros didáticos, e isso a gente sabe que na sua totalidade ele não chega na mão do aluno, né? Pode atingir aí uns 70%, 80%, mas na totalidade ele não chega na mão do aluno. Não dá a impressão que o governo já acha que fez a sua parte? Mas imagino que tem outras pessoas que têm condições de colaborar também com resposta. Eu tenho duas perguntas, mas vou fazer só a primeira agora. Com relação ao que o professor acabou de colocar, o Milton Santos, ele fala da região concentrada, que é a região do eixo Rio-São Paulo, em que São Paulo e Rio de Janeiro são os principais polos de circulação financeira, de decisão financeira e de circulação de muitos dos produtos, por exemplo, no mercado editorial brasileiro. Como que as políticas públicas a serem assumidas em São Paulo vai impactar no restante do Brasil? Na verdade, a minha pergunta seria o protagonismo de São Paulo no sistema econômico editorial brasileiro. A partir do que o professor disse algumas coisas, e que ele também finalizou aqui com isso que eu estava pensando, então, bom, do meu ponto de vista, uma fatia, um nicho, sei lá, um ponto só nesse panorama todo, eu, como sou professora, né, aposentada, na educação. Sendo a educação, você pensa no leitor. Sendo políticas públicas, você pensa na educação. Certo? Políticas públicas, você pensa na educação. Formação de leitor, a gente sabe, não é só palavras jogadas ao vento, que a formação do leitor tem que começar, né, desde criança, jovem, enfim, o prazer do livro, o gosto do livro. Aí, eu sempre, quer dizer, esse é o meu foco, né, lógico, particular, uma editora pequena e tal. E as editoras pequenas, né, Haroldo, principalmente essas associadas ao Libre, que eu conheço mais, assim que a gente vê todas as comunicações entre eles, né, tem uma produção muito boa, né, que pode ser aproveitada, e até o governo pode ajudar, né, no sentido da escolha de livros, tudo, mas de bons livros, não é só porque é uma editora pequena, né, que precisa escolher livro. E o que você falou, eu acho muito interessante. Quer dizer, como é que chega à mão do aluno? Às vezes não chega na mão do aluno, são poucos, na dimensão do Brasil mesmo, a compra federal, que é enorme, mas na dimensão do Brasil é pouco, e mais ainda, eu acho, como esse livro é trabalhado. Entendeu? Então não é só, primeiro tem que ter acesso ao livro, a primeira coisa, é acesso ao livro. Aí chega isso, chega no que você falou das periferias, né? Já se pensou até em colocar livros nas papelarias. Já surgiu essa ideia, assim, né? Quer dizer, porque não tem livrarias, né? Em toda, vamos dizer, a redondeza mais periférica de São Paulo. Então, talvez nas papelarias, como era muito antigamente, quando eu era criança, tinha livro na papelaria, né? Então, quer dizer, essa coisa. Então, é o acesso ao livro, é o acesso na escola, na biblioteca da escola. Eu só penso em políticas públicas, eu penso na escola pública. Eu só dei aula em escola pública, fiquei 14 anos na Unesp, Universidade Pública, tudo na área de letras. Então, o meu foco principal é a escola pública. Lógico que eu não vou fechar portas, né, para quem é editor aqui de escolas particulares. Então, o que acontece? A gente sabe que o professor não tem dinheiro para comprar livros e o aluno menos ainda. Certo? Então, o governo, acho que é importante, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, é importante vamos dizer assim, abastecer, entre aspas, as bibliotecas. É o primeiro ponto. Segundo ponto, que não é só isso também. Porque às vezes também fica encaixotado lá, o livro fica empoeirando numa prateleira. E aí tem uma outra parte que eu também acho dificílima, não impossível, mas difícil, que é uma colaboração com os professores. Não estou criticando os professores, não, de forma nenhuma, que eu fui professora, mas, assim, ter um estímulo e um abastecimento do professor para como trabalhar esse livro com o prazer da leitura. É o despertar a curiosidade. Não é só assim, é obrigatório, vai cair, vai ter uma prova, vai ter nota. Isso aí, tudo bem. No momento, ele lê um livro, porque foi obrigatório, mas depois não dá futuro.
né? Então, isso tudo aqui, então, tem que ser uma coisa bem ampla. E eu estou só falando de uma fatia que é a educação, né? E a própria prefeitura, falando da prefeitura de São Paulo, nós estamos falando da cidade de São Paulo, então o governo mais próximo é a prefeitura, né? Eu acho que deveria ter uma dinâmica assim. Pelo que eu sei, não sei também, acho que você sabe melhor que isso, porque eu sou nova, tenho 3 anos e meio editora, não vou dizer, nos últimos 2 anos, acho, a prefeitura não comprou livros. Eu escutei das editoras, não tenho certeza, hein, dessa informação. Não comprou, né? Então, porque eu quero dizer o seguinte, não é que assim, estou criticando, não quero criticar, mas eu quero dizer assim, só chega na escola pública se o governo compra, não é? Então, isso aí é uma coisa assim, eu acho que tem que pensar no leitor, na educação, no trabalho com o livro, não é só fornecer o livro, também tem mais essa, né? Não é só chegar, né? Uhum. Então, você quer passar? Pode passar. Eu estou nesse nicho. Só para complementar, no Rio tem 2 eventos, além da Bienal, tem a feira da Finilige, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ali, há alguns anos, tem uma verba, né? Era 500 pratas e agora é 500 e uns quebradinhos. E essa verba é de administração da escola. A escola faz o que ela quiser com aquele dinheiro. Ela não tem que comprar livro A, B, ou C ou D. Ela tem que comprar livro naquele ambiente. Entendeu? E aí as escolas têm métodos diferentes de decidir o que comprar, como comprar, que professores vão, que não vão. Tem gente que faz concurso com os alunos, não sei o quê, enfim. E isso sustenta boa parte do pessoal lá no Rio, entendeu? Aí isso é só não sei como é que funciona aqui. Isso é da prefeitura, é um dinheiro da prefeitura. E acontece em 2 momentos, para o ensino médio, para o ensino fundamental, 1 e 2, e aí o governo do estado entra porque tem uma outra feira que se compra e vende livros para o ensino médio, que esse segmento é de responsabilidade do governo do estado. Aí é isso. Aí é o momento de independência, digamos assim, da escola, de tomada de decisão em cima daquele valor, né? Já acontece há alguns anos. Eu acho que eu vou fazer um pequeno resumo. Eu acho que tem muitas tentativas de construir políticas públicas de fomento à área editorial, especificamente. Eu acho que os editores, de alguma forma, se mobilizam desde contra uma concentração abusiva que havia na área do livro didático, mas ainda continua existindo no livro didático. Na área de obras gerais diminuiu bastante, ou seja, o governo conseguiu impor regras que limitam a participação, principalmente o governo federal, que limitam a participação das grandes editoras, embora hoje em dia elas já estejam driblando essas regras com a criação de empresas para os editais, né? Eles criam CNPJs para concorrer com várias marcas, os mesmos livros, ou seja, mas de uma certa forma houve um avanço que a sensação que eu tenho é que está paralisado esse avanço, ou seja, a ideia de promover bibliodiversidade, promover edição independente tem perdido força nos ministérios, principalmente o Ministério da Educação, e o Ministério da Cultura perdeu força em geral, porque o orçamento do Ministério da Cultura, por uma série de questões para a área de livro, voltou ao níveis de 2003. Em 2013 foi igual a 2003. Então, o Ministério da Cultura, isso é dado... eles reconhecem, tem uma série de explicações dele, vários problemas de quebra de gestão, enfim. Mas o que eu acho é que a ideia da promoção da diversidade perdeu força nos últimos anos no governo federal, mas, por outro lado, tem uma série de pequenas iniciativas de municípios, como esse do Rio, tentando encontrar modelos que permitam uma participação ampla do mercado editorial. A gente tem uma relação próxima livre com Osasco e Guarulhos. Agora a gente vai fazer o salão do livro de Guarulhos. Enfim, tem uma tentativa de construir isso. Acho que o papel do governo, e essa pergunta do Márcio para o Márcio foi: o governo não acha que se satisfaz
resolvendo a questão do livro didático. Não sei se você quer, eu posso... a sensação que eu tenho é que houve um momento que não, que, ou seja, havia uma tendência de diminuir o papel do livro didático na vida escolar, ou seja, ampliar o papel do livro geral, da obra geral, e diminuir o papel do livro didático, até para evitar a ideia de cartilha e tal, mas que essa tendência está um pouco se perdendo, né? Esses movimentos não estão com a mesma intensidade que tiveram no começo da gestão do Lula e nas gestões do Lula, do governo Lula. Não é que acabaram, mas elas perderam força. Daí eu acho que o Márcio podia falar sobre essa possibilidade de São Paulo, assim, o papel que São Paulo pode ter e costuma ter nesses movimentos, se dá para falar nisso ainda. E eu acho que a gente podia pensar também, por analogia, na periferia da cidade, ou seja, como que a gente faz o livro sair do centro e da Zona Oeste e do pedacinho da Zona Sul para chegar em toda a cidade, que políticas públicas a gente pode imaginar. E daí, eu acho que isso passa também pela questão da formação de leitor, mas depois a gente podia passar para a questão das livrarias nesse cenário digital. E, Márcio, eu acho que era legal, se você tiver alguma experiência, tocar na questão das pressões do livro digital, ou seja, como os trabalhadores estão recebendo essa mudança porque hoje, na prática, as editoras têm que fazer 2 livros, 2 ou 3, às vezes 4, dependendo do formato que você tem que fazer, porque você tem que fazer o livro em PDF que vai para a gráfica, o livro em EPUB que vai para a Amazon, o livro em MacDaisy que vai pro deficiente auditivo, o outro o deficiente visual, enfim, como é que a indústria está vivendo isso por dentro? Márcio? Sim, claro, aqui tem que haver essa preocupação com a questão do acesso ao livro, mas eu concordo plenamente, se não houver uma valorização, né, do prazer da leitura, realmente a quantidade, o livro existente não vai estimular a leitura. Da época ainda que se dizia que um país, uma nação é construída com homens e livros, né? Esse era o lema, certo? E hoje não se fala mais, a gente vê nas propagandas jogadores de futebol, né, fazendo propaganda de cerveja, de automóvel e tal, e não tem uma propaganda de alguém inteligente, alguém que a sociedade valoriza lendo um livro, uma coisa impressionante, né? Eu acho que não sei de quem é que tinha outro homem, quem é que deu aquela frase que o livro não muda o mundo, quem muda o mundo é o homem, o livro muda o homem, né? Se mudar o homem, muda. Esse tipo de coisa é muito interessante, instigante de ser trabalhado e mostrar exemplos. Isso, infelizmente, nós não temos casos. Então vai se perdendo. O livro torna-se uma coisa chata que tem que ler para o vestibular, não é? Porque a professora vai cobrar. A outra coisa que também eu acho que os professores se empobreceram demasiadamente do ponto de vista cultural, né? Um esvaziamento do capital cultural. Os professores leem pouco, dão aula em não sei quantos colégios. Então ele não lê o livro, ele cobra o livro, ele cobra a leitura do livro, mas ele talvez não tenha lido. Muitas vezes o exemplo que o professor deu, não, mas essa passagem está naquele livro que contou isso, o Machado de Assis, isso vai instigando a pessoa a buscar o livro, não precisa necessariamente se obrigá-la, né? É claro que vai ter que em algum momento esse tipo de situação, mas o empobrecimento do professor do ponto de vista cultural, né? Sem capital cultural, ele não vai no cinema, não vai no teatro, ele não lê livro. Que aula pode ser uma aula? Pode ser uma aula boa, é uma aula de manual, uma aula programada que não estimula ninguém, né? Então, acho que o tema é um pouco mais profundo. E a questão aqui de São Paulo, esse é um tema ainda talvez mais complexo, porque, pelo menos eu acredito, eu estou defendendo a hipótese que a era do São Paulismo acabou, certo? Se a gente olhar de 1870 até o ano 2000, até a década de 1990, para onde ia São Paulo e o Brasil? Isso não é mais uma verdade.
São Paulo está vivendo uma crise dramática, né, do seu modelo produtivo. São Paulo conseguiu engatar, né, na economia cafeeira no final do século XIX. Tinha aqui uma elite ilustrada que abandonou o trabalho escravo, introduziu uma cultura do café, integrou no ciclo comercial mundial, criou uma base para a indústria, né? E a Revolução de 30, apesar de ter sido uma revolução contra a aristocracia cafeicultora, mas ali a articulação de 30 com 32 fez com que, de certa maneira, Getúlio, para poder conduzir o modelo de sociedade urbana industrial e mais não de sociedade agrária, tivesse feito um acordo com Washington Luiz, Júlio Prestes, né, em torno de que a economia urbana industrial se daria, mas fora, né, sem mexer no campo, sem reforma agrária, sem alteração nenhuma na estrutura do campo. Os direitos trabalhistas não entrariam no campo, né, só vão entrar depois nos anos 60, e só na Constituição de 1988 que os direitos sociais urbanos e rurais são equivalentes, né, e o outro aspecto é que se constitui ali na década de 30 o chamado exclusivismo são paulino, né? Exclusivismo econômico, porque como o projeto de expansão urbana industrial, a industrialização, era de certa maneira o fechamento do Brasil para o mundo, porque precisava substituir produtos importados para produzir internamente através da exportação, isso se concentrou ali, o acordo político, que a economia paulista manteria a base industrial. Então, o que nós tivemos é que os demais estados do país, sem indústria, tiveram que comprar de São Paulo. Havia o exclusivismo econômico, ou seja, qualquer estado vai comprar da onde? Do exterior? Não pode, tem que comprar do Brasil. Mas e quem do Brasil? De São Paulo. Então, São Paulo, até a década de 70, no setor industrial, respondeu por quase 70% da produção industrial. E não precisava ter sido assim, isso é um acordo político, evidentemente, né? Só que São Paulo perdeu o poder político, né? Entre 1889 a 1930, durante a República Velha, nós tivemos, acho, 16 presidentes. São Paulo teve 6 ou 7 presidentes. Tinha o poder econômico e o poder político. De 1930 a 1990, nós temos, acho, 18 ou 19 presidentes. São Paulo não tem nenhum presidente. Bom, teve o Jânio Quadros, que não era bem paulista, mas fez aqui a sua carreira política em São Paulo, mas ficou 6 meses no governo. Então, todos os presidentes não foram paulistas, né? Mas São Paulo teve o poder econômico, não teve o poder político. Quando São Paulo volta a ter o poder político, que é com a eleição de 1994, com o presidente Fernando Henrique, nós temos uma consolidação da abertura comercial, o que faz com que o Brasil se abra para o mundo. Já tinha sido feito ali com o Collor de Mello. E aí nós abrimos as importações, passamos a comprar cada vez mais de fora, o que fez com que os demais estados, ao invés de comprar de São Paulo, passaram a comprar de fora. Então São Paulo perdeu o exclusivismo econômico e há um processo inequívoco no Brasil de esvaziamento industrial. Tá certo? O Brasil, na década de 80, a indústria pesava cerca de 35% do PIB. Hoje a indústria pesa menos 20% do PIB. E do jeito que vai, talvez daqui a 2020, a indústria vai pesar 5, 6% do PIB. E quem tem a indústria é São Paulo. Sem falar que houve, aí já do regime militar para cá, uma descentralização da estrutura produtiva, industrial, etc. Então, isso tudo para lhe dizer que São Paulo, evidentemente, tem um poder econômico, mas é cada vez mais financeiro e menos econômico, né? Que é uma coisa que, se a gente olhar do ponto de vista da história, você vai ver que aconteceu isso no Brasil desde as capitanias hereditárias. Teve Pernambuco e Bahia, que foram o centro do Brasil, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois São Paulo. Alguma coisa possivelmente vai acontecer no Brasil, não sei o quê, não é? Mas já não dá para imaginar que São Paulo possa concentrar tudo da forma que fazia. Um pouco específica, na verdade, nas grandes corporações. A pergunta foi um pouco específica no caso das grandes corporações, porque a grande maioria delas, por essa característica financeira de São Paulo, que a BMF ela praticamente domina a economia brasileira como um todo, tem grande peso na América Latina,
uma Amazon assumiu aqui para ser a sede, as gigantes corporativas primeiro passam por São Paulo, depois se espraiam para o resto do país. Então minha pergunta foi um pouco nesse sentido, porque São Paulo, dependendo das decisões que ela toma, ela vai ter uma influência sobre o que não só essas empresas gigantes vão realizar sobre o território brasileiro. Era só isso. Eu acho que ele está pensando na Amazon, está pensando na Penguin, que compra parte significativa quase controla a Companhia das Letras, as espanholas, que vêm de um movimento anterior, né? Todas acabam montando suas sedes nas... Tá certo. Aí, nesse sentido, é um processo de... Não, correto. É um processo de internacionalização da economia nacional, e ela representa a compra de ativos existentes no local onde ele já está consagrado. Mas o que eu estou lhe falando é que esse local consagrado já não mais responde, porque se nós olharmos a dinâmica da economia regional brasileira, você vai ver que os estados e regiões que mais vêm crescendo no Brasil não é a região sudeste, é o norte, é o nordeste, é o sudeste, numa base mais deprimida que São Paulo, evidentemente. Mas se você olhar no longo prazo, não necessariamente nós imaginamos que essa estrutura que está aqui, que é uma estrutura envelhecida, possa se comportar. Mas o que nós estamos vendo aqui é, no processo de desregulação, é a vinda de grandes editoras que vão comprando o que temos aqui. Você olha um fenômeno parecido que ocorreu com o setor de etanol, que é eminentemente nacional e hoje está praticamente contaminado pela presença do capital estrangeiro, que comprou as usinas do Brasil e assim por diante. Mas elas compraram aqui, mas olhando para os próximos anos, não necessariamente isso aqui vai ser, de fato... Eu acho que a pergunta tinha sido em cima do livro digital, né? O impacto sobre os trabalhadores em relação ao livro digital, né? É um pouco estranho, porque o que acontece? A gente já discutiu isso com algumas empresas. Quando a gente fala algumas empresas, aí inclui essas espanholas que foi citado aqui, né? Que é onde a gente consegue ter um diálogo um pouco maior e tal, a gente consegue debater alguma coisa. Mas como a gente vive os dois lados, olha-se com muita desconfiança, né? Mas assim, sempre no setor operacional. O setor, que com certeza é o setor que vai ser mais afetado, né? Porque o pessoal que, dentro daqueles números que a gente falou agora há pouco, você tem 55% dos trabalhadores em editoras, eles são todos formados, né? Completo, 50%, 55%. Se você pegar o ensino médio completo, esse número sobe para 90%. É um número bem alto, né? Então, a pessoa que é formada, ela vai sentir o impacto, mas ela tem mercado, né? Esses 55%, eles estão preocupados, mas não muito, porque o ramo editorial ele vai continuar. Não importa se vai sair do papel e vai entrar na mídia, mas no CD, no DVD, no pendrive, sei lá no que, mas ele tem que ser editado. Então esse setor ele está preservado, ele não vai acabar, né? Agora o setor operacional, o administrativo, a mesma coisa. O administrativo ele é administrativo em editora e em outro ramo também. Agora o setor operacional, que a sua logística na maioria, armazenagem, aí essa vai ser a mais afetada com certeza. E lá curiosamente é onde se paga menos, né? É onde o trabalhador ganha menos, né? Então, quer dizer, muitas empresas que hoje têm um CD aí com 15 mil, 20 mil, tem empresas aí que tem até 70, 80 mil metros quadrados para poder trabalhar. Elas não vão mais precisar disso, né? Esse número vai cair bastante. Agora, esse é um pensamento que já vem dentro das editoras há pelo menos uns 7, 8 anos. Porque já se discutia isso há uns 7, 8 anos atrás. Mas quanto tempo vai ser assim? Até quando vai ter o livro? Daqui 5, 10 anos. Então o pessoal discute isso lá dentro. Eu vou perder meu emprego, não vou, eu vou ter que fazer outra coisa. Mas isso já se vem discutindo há uns 7 anos.
E o estranho é que com tudo isso, o ano passado, a tiragem de livro ela aumentou. O livro impresso, ela aumentou em relação aos outros anos. Né? Então, assim, vai acabar, mas o mercado está aumentando. Acho que um pouco tem a ver com isso que o Márcio acabou de falar, que nesse momento de certa forma, um boom, que as empresas internacionais elas estão vindo aqui investir no Brasil, mas vai haver o esvaziamento daqui a um tempo. Quanto tempo que é o problema? Como é que se mede isso? Vai ser 5, 10 anos? Então, até lá, o pessoal que está trabalhando lá embaixo fica discutindo, fica imaginando, fica pensando isso. Né? Assim, o dado foram 45 milhões de livros a mais em relação aos outros anos. Bom, eu acho que a gente podia agora focar em alternativas de política pública que já foram imaginadas para o setor ou para outros setores, que a gente já podia pensar aqui rapidamente. Eu vou perguntar de uma forma genérica, mas que setores faz sentido nesse momento incentivar, apostar? Ou seja, faz sentido a gente apostar na abertura de livrarias na periferia? É possível imaginar políticas públicas conduzidas pelo governo municipal que levem a esse processo? É possível a gente imaginar uma cidade com mais bibliotecas? Faz sentido abrir bibliotecas físicas nesse momento? Eu queria a opinião mesmo de vocês para essas questões. Tá certo? Bom, concepção de política pública, especialmente no caso brasileiro, ela não há uma convergência, né? Nós temos políticas públicas no Brasil com diferentes interfaces. Nós temos, por exemplo, políticas públicas de corte social-democrata, vamos dizer assim, que olha justamente os segmentos mais empobrecidos da população, como é o caso, as políticas de assistência social, não é? Se nós olharmos onde tem, tipo o programa Bolsa Família, etc., é uma parte dirigida à população, não são políticas de caráter universal, embora elas são universais para todas as pessoas que compreendem aquele requisito pelo qual a política pública foi desenvolvida, né? Nós temos outro tipo de política pública que, digamos assim, não tem um caráter mais social-democrata, mas são políticas, vamos dizer assim, republicanas, que dizem respeito a onde tem população tem que ter, de alguma maneira, uma presença de um posto de saúde, de uma escola, não é? É bem verdade que essa identidade de republicanismo é, de certa forma, comprometido pela especulação imobiliária, né? Se a gente olhar nos centros das nossas cidades, de maneira geral, os prédios públicos, escolas, mesmo hospitais, os prédios públicos estão localizados nos melhores lugares da cidade, especialmente não cidades como são megalópolis, a gente perde a dimensão, mas as cidades médias, por exemplo, onde é que fica a prefeitura, onde é que fica a própria biblioteca municipal, são lugares de destaque que a população vê, identifica-se, né? Quando você passa a tratar de cidades grandes, como o caso de São Paulo e outras, que você tem, então, o deslocamento da população para lugares cada vez mais distantes, né? Esses lugares, esses bairros, a periferia, onde estão os prédios públicos? Os prédios públicos geralmente estão nos piores lugares, geralmente nas baixadas, onde a especulação imobiliária não chegou. O que sobrou ali, então, a escola é feita num lugar meio ali, uma ribanceira, tá certo? O posto de saúde num lugar difícil de chegar, etc. Então, a ideia do republicanismo tem a ver também de como o espaço público ele termina sendo constituído, especialmente nas nossas cidades, no nosso país, em que a especulação imobiliária tem um poder enorme, não é? Então, esse é um segundo tipo de políticas públicas de caráter mais republicano. E nós temos políticas públicas que são, digamos assim, de caráter mais neoliberal, que são políticas públicas voltadas para os segmentos mais privilegiados da população. E a impressão que eu tenho é que a política cultural que nós temos no Brasil é uma política neoliberal, porque ela, na verdade, se volta fundamentalmente para os espaços privilegiados, né? Se a gente olhar um dado, os equipamentos culturais no Brasil, né? Onde estão os equipamentos culturais? Onde estão os teatros? Onde estão as bibliotecas? Estão nos espaços
mais ricos das cidades. Não estão na periferia, não estão onde a população mais pobre reside. Se a gente pegar o cinema, que isso eu não consigo esquecer, então eu tenho de memória, de cada 10 cidades brasileiras, apenas uma cidade em cada 10 possui cinema. Hã? Pois então tem o que seria uma política progressista, social-democrata para a cultura? É você colocar os equipamentos aonde não tem. Né? E o dinheiro é tão escasso no âmbito da cultura que você tenta pelo menos manter o patrimônio do que já tem. Eu trabalhei aqui na Prefeitura de São Paulo, e aí eu me lembro dessa questão das escolas municipais, que havia escola para todas as crianças aqui em São Paulo. Só que as escolas estavam no centro expandido, enquanto as crianças estavam na periferia. Então é preciso construir equipamentos. Agora, o equipamento precisa ser um equipamento dentro da concepção moderna. Quer dizer, a ideia do céu era um pouco essa concepção que você tem tudo ali naquele espaço. Não é só um colégio, não é só sala de aula, porque, vamos ser francos, né? Educação não é só sala de aula, porque aí sala de aula pode ser qualquer uma. A questão é onde é que as pessoas conversam, o entorno, a experiência. Então, a escola pode, na verdade, ser o grande espaço de sociabilidade numa sociedade que reduz cada vez mais o espaço público. Né? Então, acho que é justificável, né, com um país que tem, pelo menos a experiência recente, né, é uma experiência que destaca o Brasil pelas políticas que ele faz para aqueles setores mais vulneráveis. Então, é mais do que justificável uma grande política pública que tenha a ver com a difusão de equipamentos em lugares que está a população e não existe. Né? E eu confesso que, salvo São Paulo, talvez Rio de Janeiro, de maneira geral, as nossas prefeituras não têm condições de fazer isso. Tá certo? Ou seja, o que nós estamos tendo cada vez mais também no Brasil é um questionamento ao federalismo. Né? São só 30 países no mundo que são repúblicas federativas. Né? Ou seja, tem a União, tem a província, tem o Estado e tem os municípios. O que predomina no mundo são repúblicas de Estado unitário. E aparentemente nós estamos caminhando para isso, porque há um esvaziamento dos governos estaduais, né, e uma relação cada vez mais direta e crescente entre a União e os municípios. Os municípios estão se tornando cada vez mais executores de políticas públicas federais. Então, se o governo federal ele não for o irradiador disso, quer dizer, assim como nós temos um programa Minha Casa Minha Vida, podemos ter, sei lá, um equipamento público de cultura da Minha Vida, sei lá. Mas se o governo federal não montar um programa dessa natureza, eu vejo com dificuldade. Eu sei que o governo federal, dentro do PAC 3, estabeleceu a construção de praças públicas, etc., com equipamentos, etc., né, muito na lógica do esporte, etc., mas eu acho que esse outro aspecto da biblioteca, tá certo? Do centro de cultura. E para finalizar, acho que também nós precisaríamos pensar aqui alguma coisa em relação à capacitação, à qualificação. Nessa experiência que tivemos na Prefeitura de São Paulo, eu me lembro que a gente fazia uma coisa diferente naquela época do Fernando Henrique, tinha que quem não tem qualificação não vai ter trabalho, etc. Então tinha muito de cursos nessa perspectiva mais profissionalizante do que já tem. E eu acho que nós temos que pensar cada vez mais em ocupações que podem ser geradores, serem sustentáveis de renda. Por exemplo, uma coisa que a gente fazia muito lá era contadores de história. Certo? Então, uma coisa é de convivência, de agentes comunitários, quer dizer, tem essa perspectiva do lúdico, do entretenimento, que é um espaço que pode ter renda, um programa dessa natureza, tá certo? De conectar os jovens com a leitura, a discussão. Eu acho que tem um espaço para políticas públicas, de fato, que pressupõe uma articulação do governo, dos 3 governos, mas eu acho que quem pode mais contribuir é o governo federal. Retirar tudo de uma outra atividade. Tá bom? Eu queria agradecer. Obrigado por ter essa nada, foi ótimo.
fica até difícil falar, né? Depois que você, você escuta tudo isso. Mas o tema era, será que vale a pena investir em livraria, né, na periferia, nas comunidades? Assim, a nossa opinião, assim, ela está bem dividida, porque olhando os números de livros que foram vendidos no ano passado, se você olhar número só, você fala, vale a pena. Né? Porque o número vendido do ano passado, como eu disse, foi maior do que o ano anterior. E a parte melhor é que ele foi vendido pelo mercado e não pelo governo. Ele foi maior devido ao mercado privado e não ao governo, né? Então, se você olhar isso aqui, você vai falar assim, vale a pena investir lá, né? O nosso problema lá hoje, que você vai numa periferia, numa comunidade, você vê, tem hoje, é muito comum você ver essas pracinhas com academias, né? Sei lá, uma ou outra, uma pista de skate e tal. Então, assim, é para quem você vai levar esse tipo de livraria? Se for uma livraria, né? Para qual tipo de público você vai levar? Porque você vai levar... Será que as mesmas pessoas que saem das suas casas para ir naquela academia, elas vão até uma livraria ali? Né? A impressão que se dá é que hoje uma livraria ela é feita como uma espécie... Ela é vista... Quem vai na livraria, é lógico, que tem o interesse de comprar o livro. Né? Mas ninguém pega uma bicicleta, pega um ônibus, vai não sei onde, só quero ir lá na livraria. Né? Não é que ninguém, mas assim, na sua maioria não. O pessoal vai na livraria dentro de um shopping, junta com lazer, com alguma outra coisa, né? Um passeio, tal. Agora vamos à livraria, né? É meio difícil que a pessoa saia da sua casa porque hoje eu quero comprar um livro, a menos que seja por uma necessidade, né? Um livro didático na escola, precisa fazer um trabalho. Se não for assim, é meio difícil, né? Na periferia, a gente tem um outro agravante muito grande que é isso aqui. O celular, o computador, o notebook, o tablet, tudo isso. Porque será que se o público for os jovens, for as crianças, aquele que sai de casa para jogar um futebol, para ir num skate e tal, porque tem lá ali, tá proporcionado isso para ele, ele vai. Mas ele sairia para ir na livraria, tendo isso daqui na mão dele, dentro da casa dele, né? Então assim, exatamente, porque assim, tem que comprar, na periferia fica difícil. Então, se você olhar número, você fala assim, é interessante. Mas se você olhar todas essas outras questões, não é interessante. Eu queria fazer só algumas provocações aqui, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma certa demanda reprimida de leitura, né? A internet ela vem exigindo que as pessoas precisam ler mais, né? Se com qualidade ou não, de qualquer modo, eu vejo que a internet contribuiu para isso, né? A internet também ajudou, num país do tamanho do nosso, a fazer com que o livro chegue em lugares que antes não chegava, né? Se a gente lembrar da década de 80, a circulação ela dependia das distribuidoras regionais. Isso enfraqueceu demais, né? As tiragens eram altas, né? Não se fazia livro com menos de 3.000 exemplares, né? Hoje você tem editora que faz com 500 exemplares, né? Então, existiu assim, um nascimento imenso de editoras na década de 90 e 2000, né? Quer dizer, então, como é que você resolve a questão da distribuição sem criar canais de distribuição? Isso ficou monopolizado e cada vez mais monopolizado, né? Então, a LPIM, que me deixava feliz, porque era uma editora que fazia 30.000 exemplares de cada um dos seus títulos e distribuía a banca de jornal. Quer dizer, era um modelo que, se nós tivéssemos adotado como política para o livro no Brasil, seria um sucesso, né? Ela foi comprada por uma grande editora recentemente. Quer dizer, então, a expectativa disso virar uma porcaria é grande, né? Essa iniciativa aqui, se discutir o PMLL, é legal porque
dá para perceber o seguinte: o mercado ele não resolve os problemas. Se tivesse que resolver, já teria feito, né? Eu sou de uma época que a gente não ganhava o livro na escola, né? Passava-se uma lista e os pais compravam os livros. Aí tem um amigo nosso que recentemente falou: pô, o problema é que a gente compra livro e distribui de graça. Eu falei: será que é isso? Né? Na verdade, se não fosse a compra governamental, as editoras internacionais não veriam interesse de vir para cá, depois da crise que se abateu de 2008 para cá, né? Então, quer dizer, o grande comprador é o governo. Então, a impressão que dá é que as editoras procuram o Estado para pedir socorro e para vender livro, né? Mas não existe uma contribuição, uma contrapartida, né, nessa construção. O governo Lula desonerou em 1% a nossa cadeia, né? E, na verdade, eu não me lembro de algum projeto efetivo que essa desoneração causou, né? É um dinheiro razoável, né? Você falou, Haroldo, sobre a pesquisa que a CBL e o SNEL promovem todo ano. É a única pesquisa que nós temos, né? Mas é precária, muito precária. Aqui você não consegue fazer verificação, exceto do que é venda governamental, você não consegue fazer verificação de nenhum dado aqui. E eu sei que uma parte do que se fala aqui de venda de mercado não é factível. Ou é supervalorizado, né? Ou, né? Quer dizer, isso aqui não representa, né? Então a gente precisaria criar um outro modo. Contratar a FIP para fazer um estudo desse é ótimo. Mas se as editoras não forem transparentes e comprometidas em passar verdadeiramente seus dados, isso, vamos ficar aqui, né, falando só sobre aquilo que é verificável. O que é verificável é o que é compra governamental. Eu conheço esse projeto lá do Rio de Janeiro, eu acho que é muito bacana de ver como é que envolve os professores na verdade, na reformulação de acervos, né? Isso é bem bacana, né? Mas, assim, o livro, eu acho que a gente tem que pensar assim: o que é o livro na escola? Eu concordo com a Silvia, né? Acho que se a gente não envolver a educação numa política dessa, fica capenga, né? Agora, o livro na biblioteca, pelo menos em São Paulo, a gente tem uma experiência que há uma série de equipamentos físicos que têm uma participação irrisória. O nível de consulta, de circulação, de acervo é lamentável. Biblioteca, vou citar uma, do Tatuapé. Biblioteca antiga, tem um espaço muito legal, mas ela não é utilizada pela comunidade, né? As pessoas que estão lá têm que dar tratos à bola de como é que promove um evento para reunir 20 pessoas, né? Diferentemente da experiência do ônibus biblioteca, que isso a Libre teve experiência aqui em São Paulo e foi ótimo, né? O ônibus, o que tinha? Nós tínhamos uma missão, não era governo progressista, né? Mas nós tínhamos uma missão que era levar a biblioteca para lugares extremos da cidade de São Paulo, né? Então você adaptou lá o ônibus. Os ônibus eles eram ainda os usados pela da antiga CMTC e colocava-se ali uma parte do acervo que a própria Prefeitura de São Paulo tinha à época e que não tinha expectativa de fazer renovação de acervo, né? Quer dizer, a própria Mário de Andrade gastou-se uma fortuna para reformá-la e não gastou um tostão para compor acervo. Foi um tal de pedir por correio, né, enviar cartas a todas as editoras pedindo, pelo amor de Deus, para enviar livros para a Biblioteca Mário de Andrade. Pô, mas legal, né? Enfim. Os dados que na época nós tínhamos do ônibus biblioteca eram fabulosos. O número de empréstimos dia
para cada um daqueles roteiros que eram roteiros de bairros críticos de São Paulo, extremos, onde o motorista, ele demorava 2h30 para chegar ao destino de manhã. Mas existia, e continua, certamente deve continuar existindo, porque eu cruzo com os ônibus de vez em quando aí pela Moca, um número muito significativo de empréstimos e um número impressionante de devoluções. Há uma perda pequeniníssima. Há um compromisso, portanto, das pessoas que usam esse ônibus em devolver o livro. Agora, o acervo desses ônibus estão muito ultrapassados. A prefeitura, eu acho que você falou em 2 anos, né? Eu acho que a prefeitura está numa situação financeira por conta do que foi do que foi a derrota, né, que o nosso companheiro Fernando Haddad teve ano passado, por conta do IPTU e outras coisas aí, que não tem caixa. Então, tem que contar com um pouco com a solidariedade. Eu queria aqui pensar alto com vocês, né? A dificuldade, se vocês rememorarem, a dificuldade que foi emplacar o projeto do Vale Cultura. Ele sofreu um ataque político desde o seu nascedouro. E aí, por fim, conseguiu-se implementá-lo, mas ainda não foi popularizado. A ministra ainda veio a São Paulo, fez um ato aqui na Livraria Saraiva e tal, mas o fato é que não tem grande adesão ainda a isso. Isso um consumo de R$50 por mês. Nós temos uma puta dificuldade com isso. Então, se o Vale Cultura não tiver incluído nessa nossa política aí de municipal, também, né? E, por último, eu queria comentar com vocês que, assim, eu gostaria muito de saber aonde foi parar o 1% que as empresas do nosso mercado editorial investiu. Então, quer dizer, você pode cobrar, mas você tem também que propor. Então, se esse nosso fórum aqui for um fórum de proposição, vai ser um bom caminho, Mas se for apenas para esperar que a prefeitura sozinha exerça, o seu poder de mando, eu acho que é insuficiente, porque pode ser uma coisa que acabe logo em seguida. E o ideal seria que nós tivéssemos, numa cidade como a nossa, uma política que fosse permanente. Não sei se alguns companheiros aqui lembram, mas um secretário de Cultura do governo tucano aqui em São Paulo, ele foi para a Colômbia e achou ótimo, maravilhoso que tivesse livros gratuitos em pontos de ônibus. Ele quis trazer esse projeto para cá. Só que os editores tinham sido... a editora, foi só uma editora, foi previamente comunicada e era ela quem ia fornecer a sua equipe profissional, o seu catálogo. Aí não dá, né? Aí eu sei que o grande sonho dele qual era? Não, nós vamos botar livro de graça em hospital público, em pontos de ônibus, em escolas municipais e em lugares assim visíveis para que nós ficássemos parecidos com a Colômbia naquele projeto. Então, assim, eu tenho uma série de preocupações que essas políticas não sejam para reforçar a concentração, reforçar aquele mais do mesmo que a gente está cansado, o vovô via uva, que o Postman comentou lá atrás. Tal. Quer dizer, como você garante a bibliodiversidade? As grandes editoras, os grandes monopólios não vão se interessar pelos autores que nós aqui publicamos. Pela lógica, a lógica deles é outra. Então, se não houver garantia na política municipal de bibliodiversidade, também não vai contribuir com o trabalho da maioria daqui.
Acho que é isso. Obrigada. Bom, são alguns pontos assim que eu fiquei pensando. Trazendo um pouco da discussão que eu tive lá no Rio, uma parte dela, eu cheguei a participar de reuniões mais gerais em que estavam a cadeia criativa, a produtiva e a mediadora. Eu acho que o grande nó da gente que produz o livro é vender, ponto, a gente sabe disso. E tá até falando da questão do professor, pena que a Silvia não está mais aí, eu acho que a gente tinha que estar próximo também da cadeia mediadora, de quem cria o desejo pela leitura, entendeu? Não adianta quantas livrarias existirem, quantas bibliotecas, vai ser um monte de caixa fechada. O PNBE passou por isso. Tem vários depoimentos de caixa fechada nas escolas, entendeu? Pesquisas que falam, livros escritos estudando o PNBE sobre essa questão. Então, assim, acho que é um nó da gente, a gente tem que se aproximar desse pessoal que faz mediação de leitura, do bibliotecário, do contador de história, sabe, assim, da pessoa que tá, do professor, porque encarar o professor como mediador de leitura também, né, não só como um fazedor de prova, ele é um mediador de leitura. Não consigo configurar ainda como isso cabe nas nossas propostas, são ideias, né, e são coisas que eu acho, assim, muito importantes. Acho que diminuir tem uma questão também, você falou, foi ótimo quando você falou da biblioteca, um prédio e tal, como é difícil botar gente lá dentro, e o ônibus, ao passo que o ônibus lotou. Existe um problema que é cultural, que é seríssimo também, que é o abismo da nossa educação, ao meu ver, que é a sacralização do livro. Livro é um negócio que dá um pânico, que dá um medo. É um livro. É um livro. Gente, é um monte de papel juntinho, cortado em caderno, com umas coisas dentro, que é ler, abrir e ler. Entendeu? Mas isso não acontece. Não acontece. Então, por que um prédio assusta? Por que o ônibus é todo dia todo mundo anda de ônibus. Entendeu? Um caminhão é próximo. O que tem no caminhão? Mas o que tem na biblioteca? Biblioteca. Tem uma coisa aí também, e quem desdá esse nó? Quem desfaz esse imaginário? O tal do mediador. No fundo, essa que é a verdade, né? Eu acho que feiras, todo e qualquer tipo de feira, assim, eu tive chance no Rio de participar de uma da Festa Literária das Periferias, enfim, fazendo toda a programação infantil, você aproxima, né? Quando você expõe aquela pessoa que nunca teve contato, aí eu quero chegar onde você falou, que eu sou totalmente contra o que você falou, que não vale a pena as livrarias se você olha de um determinado ângulo. Se você expõe aquela pessoa, primeiro você não tem como controlar. O papel é você expor ela aquilo que ela não tem acesso. Entendeu? Então você deixa lá. Eu vi as crianças, no espaço que eu montei uma biblioteca lá. As crianças, fiz um evento dentro dos Prazeres, em Santa Teresa, e outro dentro de Vigário Geral. Eu não sei se vocês conhecem o Rio, enfim. Botei um monte de livro lá, fazer uma pequena biblioteca. Tinha um certo medo, tinha as monitoras, mas depois que se quebrava o primeiro momento, eles queriam estar ali perto, eles queriam aqueles livros, eles decifravam do jeito que eles tinham a bagagem para decifrar, mas estavam próximos. Dinheiro para comprar? Outros 500, é outro processo. Entendeu? Em relação às livrarias, eu acho que isso já deve ter sido discutido aqui, porque não é novo. Aquela lei francesa que subsidiou a abertura de livrarias e tal, com redução de aluguel, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ser um pouco do publicitário, assim. Qual é a função do publicitário? Não é vender nada, não. É criar desejo.
A gente tem que criar desejo. A compra vem depois. Como é que a gente cria desejo? Expondo. Ah, não vale a pena botar uma livraria. Quem é que vai naquela livraria? Quem é que sai de casa para ir a uma livraria e tal? É numa cidade como São Paulo, porque o transporte, porque isso, porque aquilo, o deslocamento e tal, os ônibus que param no final de semana, que não circulam por toda a cidade. Como é que faz? Entendeu? De fato, é difícil. Quem é que sai de casa para aquilo? Entendeu? Mas se a livraria está lá na esquina, e ela não sai de lá, ela fica lá, todo dia aberta. Aí abre no final de semana de 9 às 6. Todo dia, todo dia. Por que Lan House faz tanto sucesso na periferia? Isso é uma questão que a gente pensou quando a gente estava lá dentro da favela. A Lan House é a rainha da favela no Rio. A rainha das comunidades. Por quê? Alguém achou que botar computador lá dentro ia funcionar, e as pessoas vão lá e pagam o que tem que pagar e ficam lá nos seus, desde o Orkut, seus Orkuts, Facebook, e-mail, não sei o quê, e consumindo essa internet, consumindo essa novidade, entendeu? E o tempo inteiro no celular. Isso você tem toda a razão. Celular, para cima e para baixo, celular. Tá, mas e agora o digital? Pode ler no celular, né? Pode ler no celular. Teve um evento, acho que foi no ano passado, na Bienal, teve uma questão sobre, tinha uma companhia telefônica que estava querendo produzir livro para celular. Se não me engano, acho que era Claro até. Não sei o que rolou, não sei se foi, se não foi, se tem público, se não tem. Confesso que não acompanhei, né? Mas eu acho que a gente tinha que pensar também, nós da cadeia produtiva, como a gente cria esse desejo, como a gente ajuda esse livreiro. Vale a pena. O problema é que a pessoa não tem acesso. Ok, você não tem como controlar o que o cara vai fazer quando ele está exposto a uma livraria. Tem a questão do preço do livro. Ah, sim, aí é outro viés da gente também. Mas aí é o tal do efeito Tostines, né? Não vende porque é caro ou é caro porque não vende e a gente quer ganhar na nossa margem logo. Entendeu? E aí as tiragens são pequenas, por quê? Por que não vale a pena fazer uma tiragem maior se o Brasil é tão enorme? Ah, mas aí é muito gasto. Né? É um puxa daqui, é o cobertor curto, né? Quer cobrir a cabeça, descobre o pé. Quer cobrir o pé, vai descobrir a cabeça. Mas são coisas para a gente pensar. A gente tem que pensar em formas de expor, é porque assim, no Rio não é tão periférico assim, no Rio é muito incrustado, né? É tudo misturado. Agora aqui, se a questão é tão periférica assim, como é que a gente expõe esse pessoal? Que a gente acha que está concentrando, está tudo aqui, pela Zona Oeste que tem livraria, Zona Sul tem algumas, o Centro tem todas. Entendeu? Como é que faz para chegar na Zona Leste? Como é que faz para chegar na Zona Norte? Como é que você vai dizer para um livreiro que vale a pena, um cara que é do comércio, que vive de vender produtos, a conta dele é muito simples, eu vendi, eu ganhei, eu não vendi, eu não ganhei. Entendeu? Como é que você fala para ele que vale a pena, sabe? Como é que... eu acho que a gente tem que é isso, é criar desejo pelo livro, né? É ir para a televisão. A televisão é um canal, vai para a televisão, faz propaganda de livro. Não tem propaganda de livro. Tem uma que eu queria citar. A Thalita Rebouças está fazendo uma campanha na Globo. Né? Ler é bacana, é um bottom que ela já tem há um tempo, e aí ela tem 2 frases, 15, 20 segundos, e ela diz que ler é bacana, e ela é uma moça linda, e ela tem uma empatia enorme com um monte de adolescente, enfim. Ela tem uma campanha lá, só que ela também já trabalhou para a Globo, então não sei como é que funciona, não sei até que ponto a Globo quis aquilo, ela propôs, aí já são também outros meandros, mas são coisas para a gente pensar, entendeu? Eu acho que a gente tem que, assim, resumindo, acho que a gente tem que se aproximar dessa cadeia mediadora, eu não sei em que estágio está, se já houve reuniões com todas as cadeias juntas e agora está cada um separado fazendo mais o seu foco, né? Já deve estar nesse estágio aqui, né? Já se encontraram e já se separaram e... Isso. Eu acho que a cadeia mediadora, ela é uma chave, tanto para a criativa, como para nós aqui da produtiva. E eu acho que a gente tem que criar desejo, cara. Criar desejo de sacralizar esse objeto, entendeu? Tornar isso comum em qualquer suporte. Em qualquer suporte. Seja um livro assim, o códice que a gente está acostumado, seja um negocinho assim, seja um tablet, a leitura de uma maneira geral. Tirar essa áurea hiperintelectualizada e tal, entendeu? Ou então, não sei ler, porque
tem um analfabetismo funcional, a pessoa sabe, talvez ela não compreenda tanto quanto, né, a gente espera, ou que seja certo, mas também o que é certo. Cada um tem a sua bagagem literária, o seu caminho literário, tem o seu caminho de leitor. Enfim, eu quero ser mais otimista em relação às livrarias. Eu acho que o que está acontecendo com todos os elozinhos da nossa cadeia, o distribuidor que está assumindo por conta do digital, o da logística também, né, dos centros de distribuição, pode dar uma bela reduzida. Mas tem um outro ambiente aí que pode crescer, porque eu acho que o espaço da livraria ela é um espaço de convivência, que é uma coisa que o professor citou antes também, que está se perdendo, né? É um espaço de convivência. Uma livraria hoje não vive mais só de livro, né? Tem que ter um café, tem que ter o disco, né? O CD ainda, tem gente que ainda vende, né? O DVD, não sei o quê. É mais do que isso. E aí é expor. Como é que você vai saber qual vai ser a reação, entendeu? Se você não tem lá para o cara reagir a alguma coisa. Entendeu? Eu posso estar sendo utópico, otimista demais, aluguel é caro montar um negócio, é caro armazenar e depois você faz acerto de consignação e não sei o quê. E tem aquele distribuidor que vai te atender lá na PQP, lá longe, a tua livraria tão pequenininha, de repente você não fecha uma nota, não fecha um pedido, tem tudo isso também, não fatura, a nota, né? Tem que demorar não sei quanto tempo para faturar, entendeu? Tem tudo isso, mas eu acho que a gente tem que ser mais otimista, porque se a gente está falando em nível de Libre, né, que já somos, vou me incluir aqui porque eu também sou pequena, já somos todos médios e pequenos, por que a gente não pode considerar que uma livraria pequena também seja um grande negócio? Entendeu? Porque da mesma forma que estão vindo os grandes conglomerados, né, que tem esse cenário apocalíptico de só existir 6 editoras no mundo e todas controlando todos os pequenos e tal, também daqui a pouco só vão existir 5 livrarias no Brasil, né? E todas elas muito dependendo do que é novo, para girar, para botar gente lá dentro. Não tem livraria nichada, por exemplo. Entendeu? Eu tive a sorte de trabalhar numa lá no Rio, que eu não sei como o Digão funciona. É uma livraria que só tem livro de história, cultura afro-brasileira, futebol e música. Só isso. É uma referência lá. Entendeu? Fica no centro da cidade, na Rua do Ouvidor. Era uma livraria que ficava no Centro Cultural Letícia, chama Folha Seca. Sobrevive. Ah, o Digão é rico? Rodrigo Ferrari é o nome dele? Não, nem um pouco. Não é rico. Mas ele cumpre um papel ali. Ele reúne pessoas ali para falar daqueles assuntos. Ele é um polo cultural. Tem uma roda de samba no final de semana, né? Podia ser rock and roll, gente. Podia ser qualquer outro estilo. Mas eu digo, porque tem a coisa da música popular no Rio e focada no samba. Cumpre um papel. Entendeu? Ele está ali, em pé. Às vezes, os acertos de consignação dele não dão nota. Eu sei que eu trabalhei lá. Não dá nota. E como é que faz? Aí negocia com o distribuidor, segura ali, segura mais um pouco, não sei o quê, sabe? Editora não atende ele direto. Não dá, porque não dá a tal da nota. Ele só pega com o distribuidor, que tem um monte de gente que aí, um dali, outro dali, outro dali, outro daqui, aí fecha a nota dele, entendeu? Fatura. Mas é um caso. Aí tem outros, tem livraria infantil, só infantil, que aí já é mais a minha seara e tal. Mas eu tendo a ser mais otimista e eu tendo a achar que assim, eu não sei se aqui tem algum representante, acabou vindo algum representante de alguma editora grande, até porque veio o convite da Libre. Mas se somos pequenos, eu acho que a gente tem que valorizar esse tamanho, ou pequeno, e achar que isso é um negócio interessante em qualquer elo da nossa cadeia. Entendeu? E ser muito publicitário. A gente não quer vender livro, a gente quer criar desejo de leitura. Ser muito publicitário nesse sentido. Tenho ódio. Por que a gente compra isso aqui, um iPhone? Ah, porque é um iPhone. Uau! Entendeu? Mas se você for olhar, tem outros sistemas operacionais que são melhores. Se você for botar na pontinha do lápis, bem melhores também. Mas as pessoas têm desejo disso. Por que as pessoas dormem quando abre uma nova loja? Dormem, acampam. É um desejo, cara. Entendeu? Elas não querem telefone. Elas querem satisfazer seu desejo.
é um pouco isso, assim, posso estar viajando um pouco também, mas é um espaço de debate, de discussão. Não sei se a gente tem que tirar alguma diretriz dessa reunião hoje, mas assim, eu fui falando, entendeu? Enfim. A gente já está aqui há um tempo, mas eu acho que, assim, essa ideia de criar desejo, eu acho que é um papel que a gente tem que pensar. Claro que cada um de nós, como editor e tal, tem essa função e faz disso. Às vezes a gente pensa pouco nisso, talvez a gente devesse pensar mais, a gente tem muitos problemas práticos. Mas a gente precisa pensar nisso num nível grande, né? Quando a gente está elaborando o plano. Eu acho que com palavra de ordem é ótimo, e eu acho que isso tem que estar dentro de um plano municipal. Porque assim, isso é uma política pública de criação de desejo pela leitura. E como você, eu concordo, eu sou totalmente contra essa caracterização do livro, e até vou dizer que às vezes me incomoda muito a ideia do prazer de ler. O prazer de ler, muitas vezes para mim pode ser doído, e é importante, né, ser doído. Às vezes é bom não sofrer. É bom sofrer também. Então, o Rogério falou para onde foi 1%. Eu acho que essa desoneração, o SNEL e a CBL defendem que houve uma redução do preço. É a única contrapartida visível que eles apresentam, né? Eles dizem isso. Como você disse, é muito difícil verificar esse dado especialmente. Dessa pesquisa, eu acho que esse é o dado mais difícil de verificar. Eu, como editor, eu tenho uma sensação, embora eu não tenha nunca traduzido isso em número, que no longo prazo a gente tem reduzido o preço unitário dos livros, sim. Mas eu não tenho isso quantificado nem mesmo para minha editora. Então, de fato, eu acho que ainda mais o tamanho da redução que eles dizem. Agora, a grande questão é que a ideia é que esse 1% financiasse ações de ampliação da leitura e do mercado. Isso não aconteceu, né? Sobre então, eu acho que a gente tem que pensar nessas políticas públicas que criem essa situação. E eu acho que isso foi, de uma certa forma, a gente tocou nisso e pensou no contexto geral. Acho que o Márcio deu uma contribuição enorme aqui. Eu acho que eu coloquei ele um pouco numa saia justa, porque eu sabia que ele não era, enfim, um especialista da cadeia do livro, mas eu queria justamente que ele pensasse macro e ajudasse a gente a pensar o livro dentro desse movimento geral da economia, e colocar ele um pouco para pensar no livro, porque eu acho que também um dos papéis nossos é estimular os intelectuais a pensar no nosso mercado, né? Então, e essa questão que ele colocou da articulação essencial do Plano Nacional de Leitura com o Plano Municipal é uma das contribuições grandes que a gente trouxe daqui. Outra coisa que a gente trouxe, eu acho, também foi a gente entender melhor o mercado de trabalho do livro de São Paulo. Acho que tem pouca interlocução nessa nossa relação, no sentido de pensar coletivamente isso, porque os trabalhadores e o SNEL, eu não sei como é exatamente a relação de vocês, mas me parece que ela produz poucos dados quantitativos para a gente pensar políticas e relevância da mão de obra do livro na cidade de São Paulo. E a gente vê, ela é mal remunerada, mas ela é altamente qualificada. Então, essa é uma diferença em relação a outras cadeias que a gente precisa pensar e precisa colocar na roda na hora de pensar isso. Ou seja, a gente precisa que essa mão de obra seja mais bem qualificada, mais bem remunerada, até porque ela tem um papel de criação, de cultura e de troca de informações na cadeia como um todo, né? A gente entendeu melhor a concentração desse mercado editorial na cidade de São Paulo, ou seja, dos 650 editoras do estado, 500, a informação que você trouxe, estão na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Então, o papel a gente precisa incluir os trabalhadores no plano municipal do livro de leitura. Uma das coisas, eu acho que legais do Vale Cultura que aconteceu é que as livrarias foram os primeiros equipamentos culturais a aderir em massa ao Vale Cultura. Segundo as informações da ANL, tem mais de 2 mil pontos de venda de livros cadastrados
para receber o Vale Cultura, e as pessoas estão consumindo muito livro via Vale Cultura, ou seja, das cadeias de cultura, a cadeia do livro talvez seja mais rapidamente beneficiada pelo Vale Cultura, embora tenha pouca gente. Infelizmente a ANL não pôde participar do debate porque está organizando a convenção, mas eu até achei legal porque daí a gente conseguiu. Eles têm super detalhado isso, eles acompanham mês a mês, o Ministério também. Então o Castilho é o secretário nacional do Livro e Leitura, e acabou de ser oficialmente nomeado, né, só agora, nos últimos dias do governo. O Castilho e a ANL estão acompanhando das duas pontas, do governo, quanto está sendo... quanto já tá, não é pouca gente que está com Vale Cultura, porque como todas as estatais tiveram que aderir, já é uma quantidade muito grande de gente, inclusive Correios e tal, e as livrarias respondem por boa parte do consumo. A gente teve uma reunião recente que o Castilho apresentou isso, mas eu não sei de cabeça mais. É isso. De venda de livro, que é um puta número, né? Então, eu acho que a gente vai dar uma boa contribuição nessa conversa em vários pontos, e eu acho que para a gente que é editor, pensar muito nessa articulação da cadeia mediadora, e a gente precisa pensar os professores bem também, porque eu acho que a gente precisa formar eles nessas questões da bibliodiversidade, porque eles é que podem cobrar o Estado de que eles não façam compras do tipo essa que da Prefeitura de São Paulo queria fazer o ônibus todos, mas nas escolas que são os grandes consumidores de livro, eles precisam pensar a bibliodiversidade, a gente precisa formar e tal. Eu acho que a gente precisa criar indicadores de bibliodiversidade no país e na cidade de São Paulo, ou seja, quantas editoras estão presentes nos espaços públicos e nos espaços privados de leitura, ou seja, públicos abertos e privados de leitura. Ou seja, quantas editoras estão presentes nas bibliotecas públicas, quantos autores estão presentes, como as compras estão sendo organizadas. A gente precisa pensar nas livrarias, quantas editoras estão sendo expostas, quantos autores estão sendo expostos, a gente precisa quantificar isso, né? A exposição significa aumento de vendas ou não, e também talvez nas bibliotecas privadas, pensar em pesquisas de bibliotecas pessoais para entender como que os livros chegam na casa das pessoas, que talvez eles cheguem de um jeito muito diferente do que eles saem das livrarias, o que talvez indique que as livrarias tenham problemas precisam entender melhor isso aí. Então, acho que tem várias questões que a gente sai daqui com a tarefa de curto prazo de passar isso para o plano. Eu acho que a gente vai passar isso de duas formas, vai ter um relato daqui, eu vou escrever breve, mas a gente vai também querer disponibilizar o vídeo, por isso eu sugeri que a gente gravasse, para jogar no site do plano. Então quem quiser assistir tudo isso e colaborar também, vai estar lá para assistir e ver, e pensar em cada uma dessas coisas, ou seja, a gente pensar na elaboração futura de uma proposta de pesquisa da cultura do livro na cidade de São Paulo, da circulação do livro na cidade de São Paulo, que englobe todas essas questões, preço, trabalho, diversidade, espaços de exposição, espaços de venda, etc. Alguém mais quer? Pedro? A gente vai encerrar. Mais alguém? Não. Bruno? Ivana? Vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiro de todos, lembrar que os saraus aqui em São Paulo já são indicativo de que esse espaço público para trabalhar tanto a biblioteca como a livraria é uma demanda viva. E um pouco mais espinhoso, eu acho que vou apanhar aqui da moça aqui do meu lado, que é a questão da venda direta das editoras para os consumidores. Isso é um problema da estrutura econômica do livro, que vem daquela cadeia do editor,
distribuidor, livreiro. Então, muitas editoras preferem dar 50% de desconto para o consumidor final, já entrando naquela questão de como a biblioteca privada tem acesso ao livro, e ao mesmo tempo na questão do desconto e da falta de juízo de vários livreiros, que não fazem o acerto de consignação e não tem uma disciplina fiscal séria. Então isso talvez seja uma forma da própria prefeitura estimular o seguinte: livreiro, você também precisa ter um plano econômico do seu negócio. Começa por aí também, né? Mas ao mesmo tempo, aí é uma utopia minha, como que a prefeitura pode legislar sobre o problema econômico amplo, nacional, que é da venda direta das editoras para os consumidores? Eu pensei num exemplo aqui, imagine uma editora muito conceituada, que no site dela até recentemente estava dando 50% de desconto para o consumidor. Isso era o desconto que ela dava para o distribuidor. Então, o desconto de distribuidor está sendo repassado direto para o consumidor, via internet principalmente. Então, pelo lado logístico, também tem o aspecto como que os livros circulam da editora para os pontos. Hoje, uma parte importante são os correios. E o último ponto para colocar, eu senti um pouco a falta do setor gráfico aqui, a Abigraf principalmente, que ela sempre foi uma grande incentivadora de formação de bibliotecas pelo interior. Só isso. Vou fazer um comentário muito breve, na verdade é só um acréscimo num ponto que o Haroldo falou agora no fim. Eu acho que, desculpa, eu não sei teu nome. Acho que a Luciana e o Rogério falaram coisas muito importantes da questão da formação de leitor, da questão da regulação do mercado, que é papel do Estado, quer dizer, tem que ser papel do Estado, né? Isso não pode ser o mercado que se regula. Mas com relação exatamente a essa regulação, é que o Haroldo falou agora do abastecimento, como é que se abastecem essas bibliotecas. E eu queria dar um depoimento assim, que é de um segundo, que eu tive há uns anos atrás com o secretário de Cultura de São Paulo. À época, a Boitempo tem uma coleção de livros sobre São Paulo, então estava apresentando essa coleção. E eu quis saber como é que, exatamente isso, como é que a prefeitura, como é que se comprava livro para abastecer as bibliotecas. E eu fui no setor na época que fazia isso, as pessoas que veem, que analisam. E assim, elas têm publicações, então elas têm Veja, Época, Folha, Globo. Então é isso que elas fazem, elas olham o que sai nas resenhas, quer dizer, uma coisa mais viciada possível, e a partir dali que se compra livros nas bibliotecas. Eu falei, escuta, mas não tem ninguém que faça uma pesquisa, que procure as pequenas editoras, que procure o que está sendo publicado? Não, devia ter. Mas eu não sei de lá para cá como é que isso se dá, mas eu imagino que não seja diferente. Então, quer dizer, é uma distorção que começa do poder público. Aí as outras a gente conhece bem, né? Todas de como é que funcionam as compras de livrarias e como é a dificuldade que o pequeno tem de chegar nas redes. Mas, quer dizer, isso parte do poder público. Quer dizer, é uma coisa que a gente imediatamente teria que, quer dizer, rever isso, né? Quer dizer, garantir bibliodiversidade tem que partir do poder público.